A noite está chegando. João capítulo 9, versículos 4 e 5. Disse Jesus: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite perto vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. João capítulo 9, versículos 4 e 5. No episódio da cura do cego de nascença, Jesus falou de um tipo de noite que virá quando não poderemos mais trabalhar. Jesus não estava falando das noites literárias. Estava, sim, falando de um período de impedimento à igreja na pregação do Evangelho. A noite para Jesus seria a sua crucificação, encerrando a sua missão na terra, que teve duração de 3 anos. Para a igreja, essa noite já começou em várias nações, pelo sistema socialista, comunista, marxista, o sistema de governo do anticristo, e está ameaçando chegar ao Brasil através do sistema político. Estamos realmente no período de mais uma eleição. O seu voto poderá determinar o impedimento ou a liberação dessa proibição da pregação do Evangelho. Os modelos deste exemplo e dessa noite, ou trevas espirituais, podem ser vistos hoje nos países comunistas, os quais fazem de tudo para não vazar noticiários informativos sobre o que já está acontecendo nas igrejas, para que as nações que ainda não são comunistas continuem sendo enganadas. As notícias vazadas informam que cristãos, pastores, padres e bispos católicos estão sendo torturados, presos e impedidos de falar de Jesus, e templos evangélicos e católicos sendo destruídos. Aqui no Brasil ainda temos liberdade, com alguns casos isolados de perseguições. Dependendo do governo que vai assumir a presidência do Brasil em 2023, ou continuaremos com a liberdade da pregação, ou seremos brutalmente impedidos. Esta é a noite para a igreja que está chegando, predita por Jesus no Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 9, versículos 4 e 5. Com isso, o tempo da Igreja de Cristo na Terra, neste primeiro ministério, está chegando ao fim, quando ela será retirada em breve do planeta em arrebatamento. Depois que a Igreja deixar o planeta, Deus estabeleceu 3 grupos para a pregação do Evangelho neste mundo, no período da igreja e depois do período da igreja, do Pentecostes até o fim do governo do anticristo, que segundo Daniel capítulo 9, versículo 27, terá duração de 7 anos. Durante o governo do anticristo, a pregação do evangelho, conforme podemos perceber nos dados, sob a responsabilidade dos 144 mil israelitas nas nações, conforme Apocalipse capítulo 7, versículos 1 a 8. E as 2 testemunhas em Jerusalém, Apocalipse capítulo 11, versículo 3. Uma ilustração do livrinho doce e amargo. E tomarei o livrinho da mão do anjo, ou seja, e tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. Na minha boca era doce como o mel. E havendo comido o livrinho, o meu estômago ficou amargo. E ele me disse: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações, e línguas e reis,
Apocalipse capítulo 10, versículos 10 e 11. Quando recebemos o Evangelho de Cristo, encontramos paz e alegria. Quando compartilhamos a outras pessoas, as perseguições o fazem tornar amargo. Essa ilustração citada por Jesus fala da pregação do Evangelho depois do período da igreja, em meio às amargas, às amarguras e martírios durante o governo do anticristo. Por isso, não deixe para receber Cristo como seu Salvador depois que a igreja deixar este planeta ou este mundo, num piscar de olhos, porque todos os que aceitarem a Cristo durante o governo da besta apocalíptica serão martirizados e mortos. Nem as duas testemunhas, ao encerrar os seus ministérios em Jerusalém, escaparão da morte. Apocalipse capítulo 11, versículo 7. Mas depois das execuções, tanto os mártires da tribulação, como as duas testemunhas, e também como 144.000, aparecerão no céu. Apocalipse 7, 9 a 14, Apocalipse 11, 12, e Apocalipse também no capítulo 14, onde fala ali dos mártires, ou seja, dos 144.000 e o Cordeiro no Monte Sião. Para não enfrentar o martírio da grande tribulação, o apelo a você que ainda não tem Cristo é recebê-lo hoje, pois amanhã poderá ser tarde. Realizemos a obra de Deus enquanto é dia, pois a noite das proibições da pregação está chegando. João capítulo 9, versículo 4. Que Deus abençoe a todos. Amém.